Sim, o pessoal tem muita curiosidade de Ah, saber, principalmente quando a partida de um ente querido, né? uhum. Que a pessoa fica, né, bastante triste, então ela às vezes até entra num certo desespero e ela nos procuram, né? Inclusive são de diversas religiões, né? Não que o espiritismo seja uma religião, é uma filosofia, né? Uma ciência que a gente estuda, né, sobre abrangendo vida após a morte, reencarnação e também os ensinamentos de Jesus. Você vem de uma família espírita, é Sim, isso? sim, isso. Meus pais eram palestristas, passistas, né, médiuns, também trabalharam por 40 anos na Federação Espírita do Paraná. Uhum. Como é que a gente poderia responder essa pergunta aí, caso estivéssemos no seu canal? O que que a Raquel pensa? Será que nós somos apenas esse corpo, Raquel? Não, a vida é uma breve passagem, né? Esse aqui nós somos, na verdade, um espírito dentro de um corpo, Uhum. tá? A vida é uma passagem só, cada um tem a sua hora certa, missões cumpridas, de estar voltando para casa, Ou digamos seja, a assim. vida é um ciclo contínuo. Esse aqui que nós estamos é um dos momentos. Seria assim Exato. pensar? Isso, é esse que é um dos momentos, né? Hum. Que a gente está vivendo agora aqui, na terreno, no caso. Que mais? Bom, né, assim, quando a pessoa faz uma pergunta que muito fazem ali, puxa vida, para onde que a pessoa foi, o que ela está fazendo, como eu faço para me comunicar com ela, tem alguma forma, né, e tal. Então, isso aí é muito relativo o que acontece quando a gente passa para o lado de lá, Uhum. tá? Pessoas que são mais espiritualizadas, que entendem um pouquinho, tá? Porque a sensação quando você passa para o lado de lá é praticamente a mesma sensação como se você estivesse aqui. Uhum. Até você vai se beliscar e vai sentir lá, inclusive, Uhum. tá? Então, se de repente se tiver um grau um pouquinho mais, né, elevado, né, desse estudo espiritual, né, for mais espiritualizado, você vai acordar mais rápido. Como tem pessoas que estão lá há 100 anos e ainda não se tocaram que não estão mais na Terra, Hum. Vai tá? da aceitação, talvez? Do Olha, estágio dependendo evolutivo? do que a pessoa fez de bom, né? Depende muito de cada um, Você né? tocou nisso aí. As pessoas pensam, castigo, Não, não, lei de da forma causa alguma. e efeito. Castigo não. Como é que a espiritualidade fala nessa questão aí? Olha, cada um é responsável pelos seus próprios atos, tá? Se eu roubei isso aqui, um dia eu vou ter que repor isso aqui, Uhum. tá? Se eu te dei um tapa aqui, um dia eu tenho que receber esse tapa de volta. Então, Deus dá o livre-arbítrio para cada um de seus filhos para estar fazendo o que bem entender. Uhum. Meu pai dizia muito uma coisa assim: o malandro, ele faz o bem, porque ele sabe o que eu espero. E é aquela tal, né, né, da colheita obrigatória. Para cada ato nosso, então, cada um é responsável por aquilo que faz. Se você É, plantou o bem, tu vai colher o bem. bom, você teve uma perda na família, né? Sim, uhum. Que até nós conversávamos em outra ocasião, que foi uma perda bastante significativa. É Que foi uma isso? perda repentina, né? Repentina. Sim. No estudo do espiritismo, como é que o senhor vê essa partida repentina? Um até logo. Hum? Um até logo. Porque se a gente parar para pensar, a vida passa tão rápido. Tenta lembrar lá 40 anos atrás. Uhum. Parece que foi ontem. Uhum. Aí, tá, a gente está 40 anos agora adiante. Mas 40 é mais um pulo. Daqui a pouco a gente também está voltando para casa e vai reencontrar esses entes queridos, né? Você falou em voltando para casa, as pessoas perguntam. Eu acho que iriam perguntar. Mas Raquel, será que eu vou rever o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, perdi meus pais, que saudades, né? Não sei por quanto tempo ainda eu vou ficar nessa terra. Tem pessoas que postam, né? Já perderam familiares há mais de um ano aí e continuam postando nas redes sociais, né? Aquela Sim. comoção, aquela Uhum. tristeza, ai que saudade, se eu pudesse dar mais um abraço naquela pessoa que partiu, enfim. Será que nós podemos lá adiante rever esses entes queridos, Raquel? Como Olha, é que é, o que que a filosofia espírita fala a respeito? então, dependendo dos seus méritos, é por isso que a gente tem que mais juntar tesouros nos céus, né? Hum.
porque aqui na Terra corrói e tal, tal. Se você for com um certo mérito, o teu desencarne, com certeza, a primeira coisa que quem vai estar te esperando é todos os teus familiares ali para te dar um abraço, tá? E também tem o grau, né, de evolução, como eu disse, nessa parte de espiritualização, que é muito importante, tá? Kardec já dizia uma coisa, que o espiritismo, ela não é a religião dos futuros, é o futuro das religiões. Se vê lá do século XIX a hoje, quanto crescimento teve, e inclusive as igrejas estão começando a explicar, a ensinar as pessoas isso. Tá? Para quê? Elas despertem mais rápido, né? E a partir do momento que elas despertar, que ela falou, não, poxa, eu não faço mais parte da vida terrena. Aí ela vai encontrar os familiares dela, tá? Muitas vezes ela, né, ela desencarna por um acidente, uma doença, né? E como eu disse, de acordo com os méritos dela, ela vai continuar um tratamento ainda lá no plano espiritual e às vezes ela não se tocou muito o que aconteceu. Mas, né? Logo ela já vai entender e já vai ser recebida pelos familiares. Qual livro você recomendaria? Você gosta de algum livro que conta um pouco desse tema que nós estamos falando aqui, para a pessoa melhor visualizar, enfim? Olha, o livro assim, mais completo, assim, inclusive para iniciantes, é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro bastante interessante, que abrange bastante coisa. E também recomendo o filme Nosso Lar. Tá? Isso eu assisti. Assistiu? Ali é uma realidade, é o filme mais ele fala, realístico que eu inclusive, já disso vi. que você falou há pouco da lei do merecimento, né? Exato, então Que é um é filme aquele- realista, assim, aos extremos. Que é o André Luiz, não é isso? É, o filme de André Luiz. O André Luiz, ele teve que pagar algumas contas Na verdade, o que ele- aconteceu? Ele passou para lá como um suicida indireto. Por quê? Porque aqui, né, na vida terrena, ele contraiu uma doença, porque fez umas burradinhas, e por causa, e também, né, ele bebia demais, fumava demais, né? Isso aí que é o chamado suicídio indireto, que eles chamam, que a pessoa está se matando aos poucos. Então ele passou para lá, fica lá, ó, suicida, ser suicida, mas eu não sou suicida. Aí um dia, né, ele ia ateu, né? Então ele não estava entendendo bolhufas do que estava acontecendo ali. Mas mal ele entendeu, depois de tanto sofrimento ali, aí sim a espiritualidade veio, levou ele para a colônia espiritual. O que eu chamo a atenção desse filme, que tem um filme e um livro, né? Tem. É que ele cometeu vários atos errados durante sua vida. Ele negligenciou com os filhos, com a mulher, no cotidiano, mas ele fez um ato bacana. Exatamente. Bacana, essa cena é sensacional. Que, vamos dizer, que alguém lá, um criador, anotou esse ponto. Ele era um médico, não é isso? Ele era um médico. E ele tinha por hábito, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, atender um casal de idosos muito doentes e que não tinham mínima condição de pagar um médico. E ele, algo lá no seu íntimo, fazia com que ele cuidasse. Ele não gostava muito, mas ele atendia, Mas ele fazia. né? Ele fazia. E aquela senhorinha, né, tão inocente, via aquilo como uma grande bondade da parte dele. Então alguém lá em cima, num plano astral, anotou esse pequeno ato. Foi o que salvou ele, não foi? Não bem isso, né? Na verdade, assim, ele foi... uma vez eu até expliquei isso num vídeo do meu irmão, que lá em todas as colônias espirituais, né, tem um local apropriado que você vai receber as tuas orações emanadas da terra e tudo mais, digamos um arquivo, né? E ele foi lá para receber as dele, chegou lá e falou, só tem 2 arquivos. Não, você procura o jeito, meu nome é André Luiz. Senhora, aqui não há erros. Muito bacana. Quando ele colocou a primeira, foi a mãe dele. E a segunda, que era essa senhorinha, que inclusive ele encontrou lá, ele ficou meio que ignorando ela. Isso. Quando ele viu que era ela que estava orando ali por ele, que bacana aí isso, pronto, aí caiu a cara. Né? Raquel, você trouxe uma carta psicografada? Isso, meu pai, ele, além, né, de... Posso olhar essa carta? Sim, É uma carta que ele, no Evangelho no Lar, sozinho com a minha mãe, tá? Ele psicografou essa carta de Bezerra de Menezes para mim, quando eu estava na UTI. Ok, você passou por um problema de saúde. Isso. E aí? Estava na UTI e, de repente, meu pai chega e fala assim, Raquel, ontem, durante o Evangelho com a mãe... Então tem que aqui, Vini, Bezerra de Menezes pediu que ele entregasse isso, que ele psicografava, meu pai. Então, ele me entregou essa carta aí, né? Tá um pouco... Essa letra aí é bem de médico mesmo, né? Então, ela tá escrita... tá dizendo que era para todos ficarem tranquilos, tá? Que a minha saúde seria restabelecida porque eu tinha muitas missões ainda a cumprir aqui na Terra.
Ok. tá? Inclusive tem também aqui, né, a assinatura do Bezerra de Menezes, não sei se vai dar para ver direito. Você espera um dia, ou até mesmo agora em vida, se comunicar com o seu irmão? Que Já você me perdeu por... comuniquei, Já se comunicou? já. Como é que foi isso? O Bom, teu irmão desencarnou há quanto tempo? olha, fez 2 anos agora, 5 de junho, É, ele tá? era uma pessoa relativamente jovem e faleceu vítima de câncer, Deu é câncer, isso? apareceu, na verdade que ele já estava, mas daí, né, era época de Covid, o SUS dando preferência, né? Ok. Então daí eles falaram que era a vesícula. E ele foi deixando, eu nem sei. Como é que foi essa tua comunicação? O que você tem para Bom, compartilhar conosco? primeiramente, né, por mais que eu tenha conhecimento disso aí, eu entrei numa depressão profunda. Só que eu tenho uma mediunidade chamada desdobramento, que se chama a mesma coisa que projeção astral. Mas isso não acontece quando eu quero, não. É de repente que acontece. Desde criança eu tinha isso aí, até um certo ponto eu não entendi o que era. Até um dia que meu pai sentou e me explicou. Então, eu tive 3 desdobramentos com ele, mas vou ser mais, né, resumido aqui. Então, a primeira vez, até briguei com ele, porque ele demorou muito para aparecer para mim. E ele estava meio ainda, também meio perdido. Mas ele estava feliz até, que era comecinho ali, né? Então, ele estava felizão. Só que depois ele já não ficou tão feliz assim. A segunda vez que eu encontrei ele, eu fui parar num lugar mediano e um senhor, um mentor, falou para mim conversar com ele, para ajudar ele embora, porque ele não ia embora, porque ele queria ficar passeando. Estava pegado E como ainda. ele tinha muitos méritos, que ele passou com grandes méritos para lá. Então ele tinha essa, ele ainda falou para mim, né, no desdobramento. Eu falei, Jean, você tá dando voltas aqui, cara, você tem que ir embora, vai lá para a colônia espiritual, você tem que trabalhar, fazer uns bônus horas para nós. Chegar lá já tem uma casa, né, que nem no filme da Ana Luiz. Não, brincando. Não, mas eu conversei bastante com ele, e falou, Raquel, eu tenho a eternidade agora para isso. Eu achei uns lugar bacana aqui que eu tô indo, e até foi assim. E a terceira projeção que eu tive com ele, eu fui parar na casa dele. E ele veio me avisar que ele precisava resgatar um negocinho aí, perdoar uma pessoa para ele poder ir embora. A partir dali ninguém mais viu. Ele nunca sentiu, mas ele nada. Nada, nada, Libertou. nada, nada. Ô Raquel, você falou que tem mediunidade, né? O que é mediunidade para você? O que a gente pode entender por mediunidade? A mediunidade, na verdade, todos nós temos. Só que alguns não sabem ainda que tem, né? Alguns são muito mais avançados de enxergar uma pessoa como eu estou enxergando você aqui, que é o caso do meu sobrinho mais novo, né? Ele enxerga mesmo e conversa com as pessoas, ele trabalha em Ribeirão Preto lá. É um canal de comunicação? Podemos entender assim, um canal de comunicação? A minha mediunidade já não é tão avançada assim. Eu tenho desdobramento, que eu encontro realmente pessoas que já se foram. Um tio meu, que partiu, o tio Geraldo, né, foi um deles, que eu encontrei. E meu irmão também. Meu pai também, só que meu pai nunca me vê. E minha mãe fala a mesma coisa, nossa, eu também vejo o pai, mas ele não vê, não nos vê, né? Falei, puxa vida, eu não sei porquê, mas com o Jean eu consegui conversar, e a última ele me avisou que estava indo embora. Ou seja, então, mediunidade é um canal de comunicação espiritual que uns tem mais Tem e o mais outro tem avançadas menos. que o outro. Graus, né? E cada um tem um tipo, é isso? Exato, e às vezes até no grupo que eu participo espírita lá, porque nós aceitamos, pode ser qualquer que for a sua crença, até ateu, não tem problema não. A gente aceita e explica muito essas coisas, porque acontece alguma coisa com ela de repente. Ô Raquel, quem estuda a filosofia espírita, quem procura conhecer a filosofia espírita, está procurando o quê? Olha, na maioria das vezes uma palavra de conforto. Conforto. Tá? Porque tem muitas vezes, puxa vida, perdi minha mãe, perdi meu pai, principalmente, ai meu Deus, quando perde um filho, né? É muito difícil. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas, então elas procuram o conforto dentro da doutrina espírita, porque a gente consegue dar uma explicação com total lógica para a pessoa, que ela, né, se acalme. A pessoa está viva. Eu acho que não é só as perdas também, né? Ela quer respostas enquanto está viva, né? Por que eu sofro de angústias, tristezas, depressões, problemas tantos, né? Por quê? Tem uma resposta? O mundo espiritual? Deus é justo com todos. Ele dá o livre-arbítrio a todos. Então, cada um faz o que bem entender. Perfeito. Se de repente, vamos supor, nessa vida aqui, você faz algo que não foi muito legal, não foi muito bacana, prejudicou pessoas, mas de repente ficou velho, morreu, tal. Qual é o caso dos políticos? Vou citar eles aqui, tá? Políticos corruptos que roubaram da população, pintaram e bordaram. Tá tudo certo, mas... Ok, morrem porque tá velho, né? Pegaram o dinheiro da população, vão dar de jatinho, vão não sei o quê, e prejudicaram pessoas que precisavam daquela verba. Agora, olha lá na Etiópia, aquelas crianças que estão lá. Tá tudo lá os políticos. É um exemplo, tá?
crianças também que nascem com certos problemas, né, de saúde muito, né, tristes. Ou seja, um dia volta a pagar a conta. Resgatar esse débito. Ela Resgatar. precisa resgatar esse débito, como dizem, né, a tal da purificação. Mas é um débito que ela fez numa vida passada, inclusive nessa. É um às grande vezes. aprendizado, Você pode então. até, inclusive, resgatar nessa aqui, que eu já vi muita gente resgatar nessa mesmo. Perfeito. Coloca na tela. Então, olha, esse assunto aqui da filosofia espírita é um assunto bastante longo. Isso aqui é uma pequena introdução para você conhecer, como outros assuntos também, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho que a Raquel exerce, Posso né? dar só Pode, claro. rápido aqui, tá? Para comprovar realmente que o teu ente querido está muitas vezes perto de você, tá? Isso aqui eu nunca mostrei assim, publicamente, tá? Mas para comprovar que ele está sempre perto de você, ele está te escutando sim, uma oração que você faça para ele, tá? Teve um dia que eu sentia muito a presença do meu irmão, quando ele faleceu, e eu um dia olhei assim e falei, ai, eu acho que eu devo estar ficando louco, eu nem devo estar falando com você, mas eu senti a presença dele. Ok. E parei de falar com ele, meio brabo assim, e fiquei fazendo minhas coisas. De repente, a menina que trabalha comigo, ela fez uma limpeza no dia anterior lá. E quando eu olho para o chão, as meninas já estavam lá nesse horário, inclusive estavam sentadas lá dela, eu olho para o chão e encontro uma moeda. Eu olhei 10 pesos argentinos, né? O que tem a ver? Eu olhei o ano do meu nascimento. Eu fiquei pensando, perguntei, da onde isso aqui, gente, pelo amor de Deus? Alguém teve? Não. Nunca ninguém tinha visto isso aqui na vida, tá? Ok, não acabando por aí. Posso ver? Não, também não. Eu achei meio esquisito na hora, assim. Aparecer 10 pesos argentinos. Na hora, não tem muito sentido. O Adriano, daí, que trabalhava comigo, saiu para pegar meu carro, ele foi buscar não sei o quê, de repente, ele me chega com essa outra moeda no mesmo dia. Raquel, olha que eu achei no teu carro. E me entregou essa moeda aqui. Que é 20 centavos com o ano de 1967. O ano que meu irmão nasceu. Tá? Comprovando aí uma evidência física, tá? Deixada por ele mesmo para falar assim, eu tô aqui sim te escutando, tá? Tá aí as evidências físicas. Muitos documentários falam bastante sobre isso. Uma e forma comigo de se aconteceu. comunicar. E para você que quer conversar um pouco mais com a Raquel, conhecer um pouco do mundo da espiritualidade, tá na tela então o canal do YouTube, se você quiser, tá ali, né? YouTube Raquel Mokva. Isso, né? as pessoas que tiverem qualquer pergunta, curiosidade, precisar de alguma ajuda, né, sobre esse assunto, podem me chamar ali, perguntar, inclusive até de repente no privado, no Messenger do Facebook, também vai me achar com esse nome lá. É só entrar lá e podem perguntar o que vocês precisarem. Trocar experiências, Isso né? que eu vou estar lá disposta a estar te Maravilha. ajudando, tá? Maravilha. Raquel, mais uma vez, muito obrigado.